Boa tarde novamente a todas as pessoas presentes que atenderam ao nosso convite. Meu nome é Valéria, sou servidora aqui da Universidade Federal de Uberlândia, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Estou como diretora de extensão. Aqui do meu lado está a Marley, pedagoga aqui da Escola de Extensão, que é uma divisão da diretoria de extensão, que trabalha conosco. Nós vamos hoje dar algumas orientações, com pertinência ao edital 173 de 2023, que dispõe do processo seletivo para projetos de extensão do âmbito da Universidade Federal de Uberlândia. Então, primeiramente, eu gostaria de saudar a todas e todos, agradecer a presença. Nós encaminhamos convites para um banco de pareceristas, para que fossem avaliadores e avaliadoras na temática aí das atividades de extensão, e em resposta recebemos aí mais de 200 pessoas inscritas e estamos muito felizes. Esse banco ele é atualizado a cada ano e o propósito desse banco de pareceristas é contribuir com os nossos processos seletivos de fomento a atividades aqui extensionistas da Universidade Federal de Uberlândia. Eu gostaria, primeiramente, de saber as pessoas externas à UFO. Nós temos pessoas de outras instituições, de outras entidades, de outras cidades que estão aqui conosco. Vocês podem se manifestar aí no chat, por gentileza. Infelizmente, a gente não tem condições de fazer essa atividade numa modalidade presencial, que seria muito bom, mas, de outra forma, a gente amplia a condição de participação para que possamos aí interagir, mesmo que de forma virtual. Então, nós temos aqui representantes do IFRT, da Universidade do Estado de Mato Grosso, Unicamp, Federal do Rio de Janeiro, Estadual do Mato Grosso do Sul, Federal do Paraná, Universidade Federal de Alfenas, a Federal do Rio Grande do Sul, eu acho que é isso, IFRS, a Universidade Estadual do Norte do Pará, que bom, IF Baiano, Federal de Pernambuco, UNB, Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, que bom, Cultura do Espírito Santo, do Espírito Santo, Federal de Pernambuco, a Federal de Santa Catarina, Estadual de Goiás, Campos Morrinhos, Universidade Federal do Pampa, Rio Grande do Sul, São Borja, Estadual do Mato Grosso do Sul, bom, Estadual de Feira de Santana. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui à Universidade Federal de Uberlândia. Muito bom poder contar com vocês. Bom, qual que é a finalidade desse nosso encontro? Na verdade, é mais para a gente esclarecer alguns pontos com referência às avaliações que vão ser realizadas, dar algumas orientações gerais. Nós temos aí um edital, esse pleito em específico, é o edital de fomento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que fomenta atividades de extensão na modalidade projetos. Esse edital em específico está designando R$500 mil para esses apoios, cada proposta pleiteante de até R$10 mil, então entendemos que pelo menos 50 projetos de extensão serão apoiados nesse edital de fomento, que é o PEIC, Programa de Extensão e Integração Comunidade. E nós temos aqui algumas questões que a gente gostaria de pontuar, já dizendo que
Não é sigiloso, essa informação que nós iremos passar hoje, são orientações gerais, todas essas pontuações que nós vamos ofertar, elas estão dispostas no edital, que é de domínio público, mas, para além dessa orientação, inicia-se um processo aí de avaliação e penso que os senhores e senhoras devem ter assinado um termo de sigilo e confiabilidade. Quem ainda não assinou, entre em contato com a Marley e com a Ana Paula, que é a nossa colaboradora aqui no setor da Escola de Extensão, para que nós possamos dar sequência às avaliações. As avaliações vão acontecer de que forma? Vocês vão receber pelo e-mail de vocês as propostas de projetos, um termo de avaliação, um formulário de avaliação para proceder à avaliação. Daqui a pouquinho a Marli explica melhor tudo isso, né, Marli? Eu passo a palavra, então, para a Marley, que é a nossa pedagoga da Escola de Extensão, que vai conduzir os trabalhos aí, para fazer a sua apresentação. E ao longo do que a gente for comentando aqui, vamos dialogar. Vocês podem, né, fazer perguntas e a gente, na medida que a gente possa esclarecer dentro da condição até aqui, a gente oferta as informações. Então, boa tarde, Marley. Seja muito bem-vinda aqui também. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Valéria. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui e todas. Realmente é um momento, né, da gente repassar algumas orientações em relação ao edital PEIC, né? E no decorrer, né, da apresentação, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ir colocando aqui no chat ou ao final também, né, se for, a gente abre para tirar as dúvidas, se alguém quiser abrir o microfone. Então, o edital, né? Marley, só um instante, por gentileza. Eu não sei se é só comigo, mas está falhando um pouquinho o seu áudio. Bom, enquanto a Marley retorna, esclarecer para vocês também, que quem ainda não assinou o termo de sigilo e confiabilidade, as meninas da Escola de Extensão vão entrar em contato com vocês. Vocês só vão receber propostas a serem avaliadas após a completude desse procedimento. E a partir disso, se alguém quiser deixar alguma questão aqui de pergunta no chat, a Ana Paula vai anotando aí para nós. Viu, Ana Paula? Você não apareceu aqui para se apresentar, mas é uma colega nossa aqui que nos auxilia aqui nos processos. Essa apresentação, depois ela vai ficar disponível sim, justamente para quem não pôde participar. Tem aí um pré-requisito para avaliação de quem não pôde participar nessa reunião aqui de esclarecimentos, orientações, que o avaliador e a avaliadora proceda com e se compromete com ver o vídeo antes de iniciar, porque facilita bastante. Vocês vão perceber que é um edital que tem bastante detalhe, a qualidade das propostas que serão aprovadas, elas dizem muito da forma como são avaliadas. E nós estamos, cada ano que passa, com mais propostas serem submetidas. Para vocês terem uma ideia, a esse pleito nós vamos precisar, para iniciar, 360 pareceres, podendo chegar a 400. Por que podendo chegar a 400? Porque 2 pareceres com uma discrepância de notas conforme disposto no edital, se for maior do que a discrepância, se tiver discrepância, nós temos que encaminhar para uma terceira avaliação. Então, nós temos aí um trabalho árduo, próximos 2 meses, para soltar o resultado desse edital em meados, né, na segunda semana aí de abril. Boa tarde, né, a todos e todas. Eu vou estar conduzindo aqui a apresentação, né, sobre as orientações sobre o edital PEIC 2024, o edital 173 de 2023. O PEIC, né, é um programa de oferta contínua para atendimento da comunidade da Universidade Federal de Berlândia, né, cuja orientação está subsidiada pelos princípios e diretrizes norteadoras da política da extensão da universidade, que é preconizada pela Resolução 25/2019
do consumo. Então, o P3, né, ele é o principal programa institucional de extensão destinado a fomentar os projetos de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da UFO. E ele tem o papel, né, de promover a articulação com o ensino e a pesquisa, né, a articulação da extensão. Por meio do edital de seleção, já há mais de 10 anos, esse programa ele incentiva a participação de docentes, técnicos, administrativos, discentes, a desenvolverem projetos de extensão junto à comunidade externa, né, trocando saberes a cada edição e atuando com um público maior e mais abrangente nos seus campos, né, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, Uberlândia e regiões adjacentes. Então, o edital, né, ele seleciona projetos de extensão com oferta de vagas de bolsa de extensão para discentes, né, da UFO, nos seus campos, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Uberlândia, e também é um edital que ele tem o custeio, né, de atividades extensionistas. Então, tem as principais legislações, né, que regulamentam a extensão, e dentre essas resoluções, né, tem a Resolução Nacional, que é a Resolução 7, de 2018, ela estabelece as diretrizes de extensão da educação superior brasileira, né, e ela regimenta o disposto na meta 12.7 da Lei 13.005, de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, que é o PNE de 2014 a 2024, né, que encerra esse ano. E a Resolução 25 de 2019 do Consumo, que é a resolução estabelecida pela universidade, né, que é a resolução da política de extensão da Universidade Federal de Uberlândia. Então, essas duas legislações, elas são essenciais, entender elas são essenciais, inclusive, para a análise, né, das atividades de extensão. Nós vamos encaminhar, né, por e-mail, posteriormente a vocês, juntamente com as propostas que vocês vão avaliar, as resoluções, a apresentação, né, e o edital, né, e outras informações que a gente entender que são pertinentes, né, para a análise das propostas, a gente vai estar encaminhando no e-mail posterior, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Então, a resolução da política de extensão, ela traz o seu artigo 1º, o conceito, né, da extensão, a extensão universitária, então, sob o princípio, né, constitucional da indissociabilidade entre ensino, a pesquisa e a extensão, é a atividade que se integra às organizações curriculares e da pesquisa, constituindo-se um processo interdisciplinar, político, social, educacional, cultural, científico, tecnológico, que promete a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, por meio da produção, da aplicação e do compartilhamento de conhecimentos. Então, a resolução 25 de 2019, né, ela estabelece também, né, são consideradas atividades de extensão as ações e intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas à UFO e que estejam vinculadas à formação do estudante. Então, esse artigo, né, é importante vocês pareceristas ficarem bem atentos nesse artigo, porque ele traz duas diretrizes essenciais da extensão, para que uma atividade, né, seja considerada a extensão. As diretrizes, então, são a primeira, a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade, configurada pelo diálogo, a troca de conhecimento, a participação e o contato com as questões sociais complexas contemporâneas, que é, né, a questão da interação com a comunidade externa, né, à universidade. E a segunda diretriz é a formação cidadã, também acadêmica, né, profissional, dos estudantes, marcadas e constituída pela vigência dos seus conhecimentos de modo interprofissional e interdisciplinar,
valorizada e integrada ao currículo. Então, essas duas diretrizes, elas são essenciais e precisam estar, né, bem claras nas propostas que vocês vão estar avaliando. Além dessas, a gente tem a terceira diretriz, que é a produção de mudança na própria instituição de ensino superior e nos demais setores da sociedade, a partir da construção e da socialização de conhecimento. A articulação ensino, pesquisa e extensão, ancoradas num processo pedagógico único, interdisciplinar, educativo, científico, social, cultural e político. E a quinta diretriz, o respeito às diferenças, bem como a diversidade de saberes, constituídos nos diferentes contextos sociais em que a universidade se fizer presente. Então, essas aqui são as diretrizes, né, que regem, né, a extensão na Universidade Federal de Berlândia, né, que estão baseadas também na política de extensão nacional. O objetivo desse edital, né, do edital PEIC, é estimular docentes e técnicos administrativos e administrativas da universidade a desenvolverem projetos de extensão voltados para promover a integração entre a universidade e a sociedade, né, em atendimento à política de extensão da UFO, além de estimular o desenvolvimento de projetos de extensão com ações que valorizem as políticas institucionais da universidade. Algumas considerações gerais do edital, né, que são importantes, né, para vocês, como pareceristas, ficarem atentos na hora de estar avaliando, né, as propostas. O edital PROEC 173, ele acolherá propostas somente na modalidade projetos de extensão. Então, o PEIC, né, ele é destinado a projetos de extensão, que são protagonizados por docentes e técnicos ou técnicos administrativos da UFO, com vínculo efetivo, ativo e em exercício na universidade. Então, a gente já faz, a comissão técnica, né, do edital, já faz essa conferência, inclusive, né, se tem esse vínculo, né, ativo na universidade. Em relação às políticas, né, institucionais da universidade, esse edital, né, ele traz as categorias, né, que vão pleitear recursos, né, vão fomentar recursos para as propostas. Então, os proponentes, né, de ações desses projetos, eles já, no momento, né, de escrever o projeto na plataforma do CIEX, eles já tinham que identificar qual seria a categoria, né, que esse projeto estaria pleiteando, né, tentando pleitear essa vaga. Então, seria a categoria 1, que valoriza a política institucional da Universidade Federal de Berlândia para a pessoa idosa, a resolução do consumo número 9 de 2013. Essas resoluções também nós vamos encaminhar para vocês, juntamente com o e-mail, né, que vão as propostas a serem avaliadas. A categoria 2, valorizam a política de educação das relações étnico-raciais da Universidade Federal de Berlândia, conforme a resolução do consumo 13 de 2018. A categoria 3, que valorizam a política de diversidade sexual e de gênero da Universidade Federal de Berlândia, conforme a resolução do consumo 10 de 2019. Pode passar. A categoria 4, que valorizam a política institucional de valorização e proteção das mulheres da Universidade Federal de Berlândia, conforme a resolução do consumo 2 de 2021. E a categoria 5, que vão estar as propostas de projetos de extensão com temáticas que não se enquadram nas categorias 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos 5 categorias nesse edital. Então, a proposta de projeto de extensão, ela deve obrigatoriamente enquadrar-se em pelo menos uma das áreas temáticas da extensão, quais sejam, né, a comunicação, cultura,
direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Essas temáticas que, né, os projetos já vão estar inscritos em uma delas, ou mais de uma delas, né? Na hora de a gente enviar a proposta, né, para o parecerista, elas são consideradas, né? Então, pode ser que a gente tenha, né, nesse pleito, mais propostas relacionadas ao trabalho e menos à cultura. Então, assim, até o encaminhamento dessas propostas para vocês, avaliadores, elas variam em relação ao recebimento, né, das propostas que vieram para o edital. Tá? Então, assim, vocês fiquem atentos, porque pode ser que, né, em uma área tenha mais do que a outra e você receba dois, ou pode receber, né, um quantitativo maior de propostas a ser avaliadas, ou até não ter uma proposta que abarque, né, a sua área de conhecimento, né, de atuação, que foi especificado no formulário onde vocês fizeram a inscrição, tá bom? Então, cada proposta de projeto de extensão apresentada, né, a esse edital, ela poderá pleitear o valor máximo de R$ 10.000, sendo obrigatoriamente recursos destinados à contratação de bolsistas de extensão com atuação por no mínimo 4 meses e recursos destinados aos demais elementos de despesas previstos no item 5 do edital. E esses elementos de despesa eu vou falar, né, agora mais à frente, mas é importante, né, essa informação em relação aos bolsistas, né, como eu falei inicialmente, o projeto, o PEIC, né, ele vem para fomentar a extensão, inclusive em bolsas, né, para os estudantes da universidade. Pode passar? Então, a gente traz alguns pontos, né, de atenção na avaliação. Seria a primeira, é a questão da categoria a ser pleiteada, deverá ser identificada no título da proposta. Então, quando vocês receberem a proposta, vocês vão identificar que tem a categoria, se é 1, 2, 3, 4 ou 5, e o título do projeto de extensão. Caso a categoria não venha identificada no título, a proposta ela será direcionada automaticamente para concorrer à categoria 5, que é a categoria, né, que abarca outras temáticas a não ser a 1, 2, 3 e 4. O período de execução do projeto de extensão, ele deverá obrigatoriamente ser durante o ano corrente de 2024. Então, o PEIC, né, o PEIC 2024, onde as atividades previstas nos projetos, né, que forem aprovados, deverão ser executados no ano de 2024. Então, deverá contabilizar, no mínimo, o tempo utilizado para a seleção e atuação dos bolsistas. Então, o projeto tem que ter, no mínimo, né, exemplo, são 4 bolsas, no mínimo, né, que tem que ter para bolsistas de extensão, no mínimo, né, esse tempo tem que ser contabilizado, né, na proposta. A equipe de trabalho do projeto de extensão somente poderá ser identificada na aba equipe de trabalho. Então, esse aqui é um ponto muito importante, né, porque caso seja identificado, né, em outra aba, é importante vocês, como pareceristas, colocarem essa informação. Vocês podem fazer a avaliação, mas ao final vocês colocam a informação, olha, foi identificado, né, um membro da equipe de trabalho, e em qual parte que foi identificado, porque posteriormente, né, o parecer ele vai ser analisado por essa equipe, né, e a equipe vai verificar se realmente, né, teve essa identificação e se essa proposta, né, será desclassificada por isso. Então, é muito importante, né, a atenção em relação à identificação da equipe de trabalho. A proposta deverá ser descrita dentro dos campos de preenchimento do formulário do CIEX. Então, para quem é da Universidade, né, Federal de Berlândia, o CIEX é nosso sistema de informação da extensão,
e ele tem os campos de preenchimento. Então, a proposta, né, que está concorrendo ao edital, ela foi preenchida neste formulário, né? Então, tem que ser preenchido então, todos esses campos, e nenhum documento anexo dentro dessa plataforma ou fora desse sistema será considerado para avaliação. E isso estava no edital, e quem está sendo proponente de alguma ação fez pôde ter acesso a essa informação de que não poderia enviar outro tipo de anexo à proposta. Então, agora a gente vai falar dos itens de despesa apoiados pelo edital, além das bolsas, que eu falei que é obrigatório, ter no mínimo 4 meses de bolsa, e essa bolsa é feita a contratação do discente via edital de seleção da PROEX. O valor mensal da bolsa é R$700. Tem também outros itens, que seria o material de consumo, que é disponibilizado via almoxarifado central de atendimento da universidade, passagem rodoviária nacional, que é feito somente via reembolso, passagem aérea nacional e diária nacional. Além desses itens, temos também o auxílio financeiro às atividades de extensão e projetos de cultura, é o APEC. O APEC custeio, então é para recursos que podem ser pleiteados para aquisição de material de consumo, lanche, camiseta, coisas que não são possíveis de adquirir dentro do que tem das outras rubricas do edital. E o APEC é apoio técnico, que seria para a contratação de um profissional, desde que esse profissional, o quadro dessa função, não esteja dentro do quadro de servidores da universidade. As orientações acerca do APEC, elas estão no anexo 1 do edital. Então, vocês vão receber, inclusive, o edital, e no edital tem essas orientações em relação ao APEC, tanto o custeio quanto o apoio técnico. Além desses itens, temos também os serviços de terceiro de pessoa jurídica com contrato UFO, que são transporte UFO, conforme o anexo 2 do edital, serviço de gráfica e serviços disponibilizados pela Rádio e TV Universitária, que é uma fundação, onde esses tipos de serviços são contratados por meio dessa fundação que chama RTU. Agora a gente vai para os critérios de seleção. Dentre os critérios de seleção, eles têm o peso, que vai de 1 até 3. Essa pontuação, ela vai depois de 0 a 5 pontos. O peso 3, ele vai para o critério relevância e transformação social, também para a atuação do discente UFO e o impacto gerado na sua formação. Peso 3 também na interação dialógica entre a comunidade acadêmica UFO e demais setores da sociedade. Peso 2 para a aplicação, compartilhamento, produção do conhecimento. Peso 2 para a clareza, coerência com os objetivos e ações da proposta. Peso 2 também para clareza e coerência quanto à metodologia da proposta. Peso 2 para clareza e coerência quanto à avaliação da proposta. Peso 1 para clareza e coerência quanto ao cronograma da proposta. Peso 1 também para clareza e coerência quanto aos recursos financeiros e a proposta. E peso 1 também para a divulgação do projeto de extensão. Esses são os critérios de seleção aos quais vocês vão estar avaliando as propostas que vão ser encaminhadas.
E a gente, então, falou que a pontuação vai de 0 a 5, né? E essa pontuação tem relação com se aquele critério está ausente ou não atende o item avaliado, é 0%. Um é insatisfatório, atende de 1% a 20% do item avaliado. 2, fraco, atende de 21% a 40% do item avaliado. 3, moderado, atende de 41% a 60% do item avaliado. 4, bom, atende de 61% a 80% do item avaliado. E 5, satisfatório, atende de 81% a 100% do item avaliado. Pode passar, Valéria? Antes de prosseguir, né, a gente está recebendo alguns pedidos aqui no chat de depois socializar, né, essa apresentação pós-reunião para os pareceristas. Então, a gente faz isso, tá? Inclusive, o parecerista que por algum motivo não pôde comparecer, né, a essa reunião, ele faz o compromisso de assistir à apresentação, né? E então a gente vai estar encaminhando para vocês, tá? Então a gente vai para a descrição, né, desses critérios de avaliação. O primeiro critério é a relevância e transformação social. Então, ao analisar a proposta, você vai verificar, né, se a proposta demonstra a importância geral do tema e no contexto específico, se há contribuições que o projeto pode trazer, quais são nessas contribuições, possíveis respostas, né, e soluções para problemas gerais ou específicos, se apresentações em busca de mudanças de dadas realidades apresentadas de forma positiva e significativa, que pode ocorrer em diferentes âmbitos e com objetivos de promoção de uma sociedade mais justa e equitativa. Se apresenta possibilidades de transformação econômica, social, cultural e de ensino-aprendizagem dos e das, né, partícipes do projeto de extensão. Então, nesse item, vocês vão estar avaliando todos esses aspectos, né? O próximo é a atuação da discente UFO e o impacto gerado na sua formação. Então, analisar, né, a proposta, você vai verificar se a proposta, né, proporciona ao discente UFO a oportunidade de atuar na organização e realização do projeto de extensão, se amplia o universo de referência pelo contato, né, que se tem esse contato direto com as grandes questões contemporâneas, se enriquece a experiência discente em termos teóricos, metodológicos e práticos, se contribui para o desenvolvimento acadêmico e profissional, e se amplia a formação ética e cidadã, a formação acadêmica, também a formação profissional desse estudante. Pode passar, Valéria? O outro item é interação dialógica entre a comunidade acadêmica UFO e os demais setores da sociedade. Se a proposta possibilita e promove, né, o diálogo e a troca de saberes, sem supremacia da universidade ou da comunidade externa, em um processo de retroalimentação de saberes na relação extensão, ensino e pesquisa. Então, como eu falei anteriormente, né, esse também é uma das diretrizes que precisam ser observadas, né? Se há essa interação, esse diálogo, né, essa troca de saberes da universidade com a comunidade externa. Isso é importante, né, que esteja bem claro na proposta. Aplicação, compartilhamento e produção do conhecimento. Vocês vão analisar se a proposta demonstra, né, como os saberes são aplicados, né, como eles são compartilhados e produzidos em conjunto com a comunidade externa. Pode passar, Valéria? No item clareza e coerência quanto aos objetivos e metas, ações da proposta, verificar se evidencia a coerência, né, entre os objetivos elencados para o projeto de extensão
e as metas a serem alcançadas, considerando, então, que as metas são os objetivos mensurados. Então, se isso está claro na proposta, né? Então, é importante vocês verificarem nesse item. Pode passar. Clareza e coerência quanto à metodologia da proposta. Então, nesse item, né, vai estar verificando se a proposta apresenta detalhadamente o modo e os métodos de planejamento, organização e execução do projeto de extensão. Então, se a metodologia também da proposta, né, ela está coerente, né, se ela está execuível, né, se está bem claro, né, como que vai ser esse planejamento, essa organização e execução dessa proposta. Pode passar. Clareza e coerência quanto à avaliação da proposta. Então, vocês vão verificar, né, se a proposta elucida quais são os instrumentos, ou seja, eles quantitativos e ou qualitativos, que serão utilizados para avaliar se os objetivos e as metas do projeto de extensão serão alcançados. Então, vocês vão verificar se esses instrumentos, né, que vão ser utilizados, eles são realmente possíveis, né, de verificação, se os objetivos e as metas do projeto serão alcançados. Passar. Clareza e coerência quanto ao cronograma da proposta. Nesse item, vocês vão avaliar, né, e analisar se a proposta detalha o cronograma, demonstrando coerência com o projeto de extensão, ou seja, apresentando a distribuição dos períodos de planejamento, execução, encerramento e avaliação. Então, se o cronograma apresentado, né, se ele tem essa clareza e essa coerência. Clareza e coerência quanto aos recursos financeiros e a proposta. Verificar, né, se há, né, a justificativa de forma coerente dos itens de despesa, que são aqueles, né, que eu apresentei que a proposta pode pleitear, e o valor requerido, relacionando-o com as metas a serem alcançadas. Então, nesse item, vocês vão estar verificando se há essa coerência, né, e essa clareza. O último item, que é a divulgação do projeto de extensão. Vocês vão poder analisar na proposta, né, se ela descreve os formatos, as estratégias e as ações adotadas para promover o maior alcance da divulgação do projeto de extensão para as comunidades acadêmicas, UFO e demais setores da sociedade. Né? Então, a proposta, se ela traz, né, essa estratégias aí de divulgação. Assim, um ponto importante, né, que a gente traz aqui ao final é que os pontos destacados, né, nessa avaliação que vocês vão fazer da proposta do projeto, ele vem de forma a gente faz, né, os nossos pareceres de forma formativa para quem está pleiteando nossos editais. Então, é importante, né, que cada item desses que eu passei por eles, né, mostrando para vocês que vão poder estar avaliando, é que na hora de vocês colocarem, né, as observações, porque vocês vão colocar lá na pontuação de 0 a 5, mas tem um campo também para a avaliação daquele item, né? Então, nesse campo, né, vocês vão justificar o porquê daquela nota, né? Então, assim, é importante que essas justificativas, elas sejam, né, claras, né, objetivas, que realmente proporcione essa formação desse extensionista, né, para que ele possa verificar, né, quais pontos são positivos, né, da sua proposta e quais são as fragilidades, né, dessa atividade extensionista. E conforme, né, os critérios estabelecidos no edital. Então, é importante, na hora de avaliar, principalmente, né, colocar a observação
ter esse cuidado, né, na linguagem, nessas observações que vão ser colocadas. Antes de passar para frente, acho que a gente poderia verificar aqui se tem alguma dúvida em relação, né, aos critérios de avaliação. Valéria, fica à vontade também, se quiser fazer alguma colocação. Eu estou tentando aqui, ou eu passo os slides ou eu apareço aqui. Mas eu acho que até aqui é isso mesmo. Os avaliadores e as avaliadoras vão receber um formulário que vai facilitar bastante a pontuação de todos esses critérios de avaliação. Então, nesse formulário de avaliação, vocês vão perceber que nós vamos fazer algumas perguntas para vocês identificarem na proposta se elas foram respondidas. E na medida que foram respondidas a contento, ou parcialmente, ou não foram respondidas, é possível de vocês chegarem à avaliação de 0 a 5 em cada item. Isso vai facilitar bastante o trabalho de avaliação. Tem mais slides para passar, Marlene? Não, Valéria, até aí eu vou só reforçar aqui também, que é um ponto importante, né, para quem vai avaliar. Nós vamos estar encaminhando por e-mail, né, como eu já falei, e a proposta, né, as orientações, essa apresentação, né, a gravação dessas orientações que a gente está repassando aqui hoje. E quando vocês receberem, né, a este e-mail, vocês terão, para fazer os pareceres, até 14 dias, né, a partir do momento que vocês receberem o e-mail. Tá? Então, assim, caso, né, algum parecerista tenha alguma dificuldade, né, que não consiga fazer, né, no tempo, né, de 14 dias, que é o tempo estabelecido, entrar em contato, né, por e-mail, falando, né, da sua dificuldade, e a gente verifica isso, a gente consegue, né, dar um tempinho a mais para finalizar. E, inclusive, mesmo você recebendo, né, uma ou duas ou três propostas, porque no formulário a gente faz esse questionamento, né, quantas propostas você poderia avaliar, a gente tem também pareceres de discrepância, né, ou algum parecer que a gente encaminhou a proposta, né, para ser avaliada por um parecerista, e o parecerista, por algum motivo, não conseguiu fazer a avaliação. Então, pode ser que você receba mais. Então, nem sempre a primeira e-mail já vai com todas as propostas, tá? Para serem avaliadas. Você pode receber mais algum e-mail solicitando a avaliação. Tá? Então, vocês terão esse prazo para poder fazer a avaliação das propostas. Como a Valéria falou, vocês vão receber também um formulário, né, do Google Forms, onde vocês vão estar fazendo a avaliação nele. Né? Então, essa avaliação, a partir do momento que vocês preenchem, né, já fica registrado essa avaliação, e a gente, da comissão, né, e que acompanha o edital, consegue ter acesso às respostas, né, desse formulário. Bom, em complemento a isso, nós temos um prazo para encaminhar todas as avaliações. E que prazo que é esse? Nós teremos até o final de março para fazer todas as avaliações. Depois nós vamos refazer aquela data lá. Mas não é um período que vocês vão ter para avaliar. À medida que vocês forem recebendo os e-mails, a gente vai dar né, Marlene? Um prazo aí máximo de pelo menos 2 semanas, é o que a gente pode entender que é razoável para que aconteçam as avaliações. Caso vocês percebam que não será possível fazer a avaliação dentro do prazo estabelecido, retorne o e-mail o mais rápido possível para a gente passar para outro avaliador, porque nós temos aí uma data curta de período de avaliação para soltar o resultado. Como são aproximadamente entre 360 a 400 pareceres, e é uma equipe pequena, né, a equipe técnica que é instituída por portaria, que é a comissão responsável pelo processo seletivo desse edital. Então, nós vamos apresentar para vocês via e-mail todos os dados, as informações, os links, né Maria? E vamos aí dar um prazo de 2 semanas para as avaliações.
tendo alguma dificuldade, nos procurem, nos acionem, para a gente poder colaborar, e não conseguindo, nesse período, nos informe com uma brevidade: olha, eu não consigo, mas tal data eu te entrego. E aí a gente vai conversando, né, e fazendo aí nossos combinados para a gente seguir o processo sem precisar movimentar alguma prorrogação de prazo para emissão de resultado. Nós pretendemos seguir o cronograma à risca, porque a gente já está muito adiantado. Esse edital era para ele ter sido lançado no final do ano passado, mas por questões orçamentárias não foi possível. E como é um processo que demanda mais de 3 meses de processo seletivo, nós vamos soltar o resultado ali entre dia 10 e 12 de abril, ou seja, nós já estamos no mês 4, metade do mês 4, para iniciar a execução dos projetos. Mas foi o que foi possível, né, dentro da proposta aí orçamentária, que a gente estava aguardando ter resposta para soltar o resultado do edital. Ele foi publicado numa data não muito feliz, porque foi no mês de dezembro, mas a UFRA ela está com o calendário, né, letivo um pouco em contrapasso com o ano civil e o ano orçamentário. Por conta aí da pandemia, nós estamos com algumas questões. Então, dezembro foi um período de recesso na UFRA, janeiro já foi todo um ano, um mês letivo, e a gente vai lidando aí com as questões. A gente sabe que tem colegas aqui, tanto de outras universidades, inclusive da educação básica, que estão com os calendários, né, talvez nem começaram ainda as aulas, mas a UFRA ela está com o calendário ativo desde o dia 8 de janeiro, então já tem mais de um mês que começamos aí um novo semestre, que não é o semestre desse ano, estamos ainda no semestre anterior aí de 2023. Mas por essas questões todas, a gente pede aí o empenho, a colaboração de todos vocês, para que a gente consiga cumprir os prazos estabelecidos aí no cronograma do edital. E dizer também que para nós é muito importante contar com a colaboração, e a gente entende que as pessoas que estão no nosso banco de pareceristas são pessoas que têm expertise, que têm experiência, que têm vivência, que têm conhecimento, que são pesquisadores, estudiosos nas áreas, então estão em boas mãos essas propostas. E todo ano a gente vem cada vez mais qualificando as nossas ações de extensão, por conta também dos pareceres que são muito bem avaliados. O que vocês vão receber vai ser um certificado de avaliação das propostas que foram avaliadas. Então, nós vamos oferecer certificados. Não é um trabalho remunerado, nós não temos essa condição ainda, quem sabe um dia a gente consiga. Mas, por enquanto, não. É um trabalho mesmo colaborativo, assim como nós participamos de vários processos, né, de avaliações de atividades extensionistas de outras universidades. Então, é uma rede, né, que se dá os braços e as mãos, e a gente vai no trabalho aí coletivo. Tanto quando a gente colabora com eventos, né, na área acadêmica, que nós também somos avaliadores ad hoc, e assim por diante. Então, não é um trabalho remunerado, é um parecer técnico que vai permitir a emissão de um certificado para essa avaliação. Ok? Bom, agora nós abrimos para quem gostaria de se manifestar, se tiver alguma dúvida até aqui. Eu sei que muitas dúvidas surgirão no momento em que estiverem fazendo as avaliações, porque são muitas informações para a gente passar num período breve, né, de tempo, mas nós continuamos aqui à disposição de vocês, se vocês precisarem de apoio. E isso que a Marley falou por último é muito importante, que essas avaliações, elas têm métricas a serem seguidas para sair uma nota. E essa nota está cada vez mais concorrida. Para vocês terem uma ideia, no nosso último edital de fomento, uma nota de corte foi 93. Então, quem tirou 91,9 conseguiu ser aprovado sem recursos financeiros, ou seja, se tiver uma outra forma de ser executado, mas sem o apoio financeiro da UFRA.
Então, são propostas muito bem elaboradas, muito bem escritas, muitas, inclusive, são propostas que já acontecem há algum tempo no âmbito da universidade, que todo ano concorre para ter um aporte financeiro para sua execução. Então, a gente conta muito aí com que vocês sejam bem detalhistas, bem rigorosos na avaliação, em cumprimento aos critérios estabelecidos, né, os critérios de avaliação estabelecidos no edital, para que nós tenhamos aí propostas que consigam realmente serem aprovadas por recurso financeiro, aquelas mesmas, as merecedoras, né, se conseguirem as melhores notas. E para tirar ponto das avaliações, é o que a Marley comentou, nós precisamos justificar. É um critério que é de 0 a 5 aquela pontuação. Se eu dei pontuação 3, nós precisamos entender nessa ficha de avaliação quais são os pontos que não foram atendidos, porque esse parecer, depois ele é encaminhado para o proponente da proposta. Então, nós precisamos deixar, né, o processo bastante transparência, lisura, e, como sempre, nós cumprimos esse compromisso todos os anos. Esse ano nós pretendemos, né, e conseguiremos da melhor forma possível seguir aí esse caminho de boas avaliações e um processo seletivo bastante completo e sem nenhum incidente de questionamento. E no mais, agradecer a vocês. Eu abro a palavra, se alguém quiser se manifestar, Marley, demais colegas aqui participantes, fiquem à vontade. Valéria, tem algumas dúvidas já no chat, eu acho que a gente pode tentando responder, né, os que já se manifestaram por aqui. Haverá registro de presença na reunião de hoje, que é a pergunta do Rafael. Algumas pessoas estão precisando já sair da sala, não tem problema, assim, a maior parte, né, assim, assim, as informações importantes a gente já passou, agora a gente vai tirar dúvidas, né, de quem ainda está aqui pode permanecer, mas só reforçando, né, que vai ser enviado a gravação dessa reunião, né, com a apresentação, e aí vocês podem verificar posteriormente, né, caso não possam ficar até o final. Em relação ao registro, então, assim, essa é uma reunião de orientação, né, que a gente realiza. O que a gente faz posteriormente é a certificação do parecer, né, e do parecerista. E, inclusive, tem a dúvida, né, quais são as informações que vêm no certificado do parecerista. Ela vem a quantidade de projetos que foram analisados, e não o projeto em si, o nome do projeto, nem o número, mas vem a quantidade, né, de projetos que o parecerista avaliou. Os certificados, logo após, né, o processo, a gente faz os certificados que são pela plataforma, né, que a gente utiliza, que é o CIES, e aí a gente informa para vocês. Bom, então, acho que ficamos por aqui. Mais alguma questão em específico? Vocês podem encaminhar e-mail, né, para o nosso e-mail de contato, não é isso, Marlene? O e-mail a gente já tinha colocado aqui, mas eu vou reforçar ele ao final agora. É o e-mail da Escola de Extensão. Caso vocês tenham dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail. Tem alguma outra informação que vocês gostariam de saber, que talvez já até colocaram no chat aqui, a gente ainda não respondeu? Se estiver na sala ainda, né, pode se manifestar também. Aí pergunta, né, da Simone, a partir de qual dia, né, eles irão receber as propostas para avaliar. O edital, né, as inscrições encerraram na segunda-feira, né, dessa semana. Então, primeiramente tem, né, a primeira etapa, que é com a comissão técnica do edital.
Então, passando essa primeira etapa, a gente já faz o encaminhamento para vocês dos projetos, né, para vocês fazerem os pareceres. Bom, então acho que nós podemos dar por encerrado esse momento aqui. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e de todas e desejamos aí um bom trabalho e boas avaliações. Um abraço a todas e a todos. Boa tarde, obrigada.